Cruzeiro para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, mais um ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem e vira o principal destaque da parte ofensiva do time, mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma? Então veio essa proposta. E aí só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, acredito que vai ser número 1, renovação de contrato de Bruno Henrique. E o número 2, para mim, tem que ser do Everton Ribeiro. É a minha opinião, né? Porque são jogadores que têm mercado. Os que estão terminando, os outros, vamos dizer, Felipe Luiz, Davi Luiz, são cracassos, histórias lindíssimas, uns caras que eu respeito demais, mas é mais difícil ter um mercado que vá pagar o que eles ganham no Flamengo. Aí eu até entendo, tá um diálogo mais lento. Apesar que o Davi Luiz já está tendo uma conversa também. Então, esses 2 atletas, e principalmente o Bruno Henrique, que é dito já por todo mundo da imprensa, que há esse interesse do Palmeiras, tem que ser a prioridade número 1 para o Flamengo, se ainda tem esse interesse.
Aí vem a minha última fala. O terceiro ponto é, de repente o Flamengo não está contando com ele, porque no encaixe vai dar mais oportunidade para o Everton Cebolinha, vai ter essa coisa do Gabigol com o Pedro jogarem juntos, aí já tem o Cebolinha de um lado, já tem o Luiz Araújo do outro lado, pode buscar outro atleta, ainda se tem muito falado de De La Cruz, acho mais difícil, né? Por mais que seja mais jovem, mas é um investimento alto. Então, pode ser esse último ponto que eu falei, que eu acho que seria muito errado. Aí é a opinião minha novamente. Não renovar com o Bruno Henrique, né? E permitir, de repente, dele ir para uma outra equipe, que ele vai ser destaque e vai reforçar e vai ser um atleta que, com certeza, nos campeonatos que tem pela frente, vai tornar essa equipe muito mais forte para competir com o próprio Flamengo. Então, acho que assim, o Palmeiras está na dele, pode conversar, pode fazer proposta, está no período disso. O jogador tá nesse período, já passou dos 6 meses, então ele pode ouvir propostas de outro clube, né? E cabe ao Flamengo se movimentar, coisa que está demorando um pouco. A gente vai explorar bastante daqui a pouquinho com o Pascoal o lado palmeirense nessa proposta que é efetivamente a mais audaciosa, pelo menos da Leila Pereira, presidindo o Palmeiras, sem dúvida alguma. Não é? Não. Qual é maior? Ela queria pagar 100 milhões para ter o Pedro. Se você somar esse dinheiro com que ela Mas ia parar de salário... Levando em consideração a idade do eu estou Bruno. falando em valor. É isso que eu falava com o Pascoal. O Pedro custaria, em 4 anos, o dobro do Bruno Henrique. Mas tem 20 e poucos anos e o Bruno 33. Sim. O que a gente está fazendo uma conta aqui, eu e o Pascoal, é o seguinte, vai gastar 20 milhões de dólares com o Bruno Henrique por 4 anos. 5 milhões por ano. Compraria alguém, apesar dos 33 anos... Quanto custou o Flaco? 15 milhões, né? 15 milhões. De dólares? De dólares. Então, esse aí não vai ter volta. O Flaco você ainda pode vender. O Arthur, quanto que custou? O Arthur foi vendido por 20 milhões de reais, comprado por reais, né? Estou falando. Sim. 20 milhões de reais comprado por 30. Esse eu tô falando em dólar para arredondar, tá? 14,3 milhões o Flaco. Não, 15. É, Na minha conta eram 15. 70 milhas. Na minha conta eram 15. Sim. É a mesma coisa. Mas tem 20 e poucos aninhos também. Ainda 22. não vai se aposentar, como disse a Leila. O Bruno vai. Agora eu faço a conta do Bruno. Aparentemente, você fala assim, será que daqui 4 anos, o 4º ano, ele vai estar valendo esse salário? Ele vai estar jogando toda essa bola? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas independentemente disso, que ele entregue 2 anos excelentes para o Palmeiras, vai gastar 20 milhões de dólares com ele. Compraria alguém para entregar em 2 anos? Assim como tiro quase certo. Certo, vai vir, vai adaptar e não sei o que por 20 milhões? Acho que não, diante desses números do Flaco, de outros e tal. Tá comprando um jogador agora novo, mas é médio volante, etc. Tal. Vai gastar uns 6 ou 7, depois o Pascoal vai falar disso. Então é isso. Agora, me parece muito claro que o Bruno fica lá no Flamengo por